de hoje nós vemos Jesus que sobe a montanha, leva consigo 3 dos seus discípulos, e lá na montanha ele é transfigurado. As suas vestes e o seu rosto são revestidos de luz. É claro que nós não conseguimos expressar, os evangelistas provavelmente tentaram explicar da melhor maneira possível o que foi aquilo, mas naquele momento, os discípulos e toda a comunidade dos cristãos que leram este evangelho, até nós hoje, 2011, aqui onde estamos, em Boston, mais especificamente aqui nesta comunidade, cada um de nós na sua comunidade, nós somos chamados também a fazer essa experiência da luz de Deus. Experiência que antecipa aquilo que há por vir. A vida que nós buscamos e desejamos, o céu que o nosso coração anseia por entrar um dia. É isso que os discípulos experimentaram naquele momento ao verem Jesus, ao experimentarem Jesus transfigurado. E Mateus nos diz que Moisés e Elias estavam com Jesus. Moisés é o símbolo de toda a lei do Antigo Testamento, a lei judaica, a lei de Deus, a lei que deveria estar gravada no coração humano. Elias era o símbolo da profecia bíblica. Todos os profetas, aqueles que vinham ao mundo e diziam a vontade de Deus, estavam simbolizados em Elias. E naquele momento acompanham Jesus a profecia e a lei. O Antigo Testamento se cumpre naquele homem. E os discípulos, ao verem aquela glória, Pedro toma a palavra e diz: Mestre, nós vamos fazer 3 tendas para vocês, porque é muito bom para nós estarmos aqui. E nesse momento, Mateus nos mostra que lá no alto do monte aconteceu uma outra experiência parecida com aquela que havia acontecido no Antigo Testamento, no acampamento dos judeus, quando saíam do Egito, quando estavam fugindo dos egípcios. Uma nuvem os cobriu com sua sombra. Os discípulos caíram por terra, ouviram uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. 3 vezes no Evangelho de Mateus nós ouvimos essa expressão: Ele é o Filho de Deus. Primeiro no batismo de Jesus, lá no início do seu ministério, a voz de Deus que diz no batismo: Ele é o meu filho muito amado. Nesse momento, quase no centro do Evangelho, e no final do Evangelho, no capítulo 27, quando os centuriões, os soldados romanos, olham para Jesus do alto da cruz, quando ele entrega o seu Espírito, e eles dizem: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Mateus tenta nos mostrar que em Jesus todas as promessas são cumpridas. Mas é importante para nós, aqui em 2011, que entendamos que não somente as promessas do Antigo Testamento, não somente o desejo daquele povo por encontrar Deus por meio de alguém que lhe trouxesse a palavra da vida e a vida verdadeira, mas hoje, aqui para nós, as promessas de Deus se cumprem ao estarmos nós aqui reunidos, e o Senhor mais uma vez se fazer presente no meio de nós, por meio da nossa oração, se fazer presente no meio de nós, quando pedimos a Ele que esteja conosco mais uma vez e cumpra a sua promessa de estar presente no pão eucarístico, no vinho consagrado. O Senhor mais uma vez está conosco, mas é preciso que nós experimentemos aqui no dia de hoje, experimentemos em nossas vidas a presença transfigurada do Senhor que vem nos trazer a liberdade que o povo de Israel esperava, o Senhor que vem nos dar aquilo que o nosso coração deseja. E é por isso que é fundamental que eu e você, nesta celebração, neste segundo domingo da Quaresma, busquemos entrar mais profundamente no mistério que nós celebramos. Eu dizia que neste ano de 2011 seria importante, e essa foi a inspiração que eu sinto no meu coração nesta Quaresma, em colocarmos Jesus no lugar que Ele deve estar nas nossas vidas. E por isso é preciso que nós pensemos se realmente o centro das nossas buscas, do nosso coração, das nossas vidas, se ali no centro está o Senhor Jesus ou não. Se Ele ali está, vale a pena os sacrifícios deste tempo. Se Ele ali está, ou se eu tomo consciência de que eu estou longe do Senhor, de que tantas vezes eu tento me colocar no centro do mundo e da história, e me esqueço de que o centro da minha vida
é aquele que a esta vida dá sentido, o Senhor. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, está em busca do sentido da tua existência, se você se decidiu neste tempo da quaresma a fazer esta experiência do Senhor, a não mais passar com uma religiosidade superficial, eu não posso comer hoje carne, porque a igreja me pede isso. Sim, a igreja te pede isso nas sextas-feiras, que você não coma, mas é preciso que você entre na profundidade desse mistério. Você que faz um sacrifício de amor. Hoje, na carta a Timóteo, São Paulo, imaginem só, ele estava preso às portas de ser morto, de ser martirizado, e é dali que ele escreve para o seu irmão Timóteo, irmão na fé, líder da comunidade de Éfeso. São Paulo havia estado lá e sabia, é claro, que o seu irmão devia estar muito desanimado. Como é desanimador às vezes, não é? Quando a gente, seguindo o Senhor, fazendo tudo que a Bíblia nos pede, que a igreja nos pede, passamos por tantos sofrimentos e injustiças desse mundo. Naquele momento de injustiça, talvez as comunidades de Paulo não estivessem muito felizes. Mas nós estamos seguindo o Senhor para a liberdade, para a vida, e Paulo, aquele que nos pregou a fé, está preso. E Paulo escreve para Timóteo, e ele diz: sofre comigo. Ele não diz foge do sofrimento, ele diz sofre comigo este momento, meu irmão. Mas passe por isso, porque aquele que nós seguimos venceu o sofrimento e a morte. E vai te fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, e vai me fazer vencer também o sofrimento, por maior que ele seja, por mais ameaçador que ele esteja, por maiores que sejam os sinais de morte ao nosso redor, meu querido e minha querida, nós somos chamados a sofrer por amor e a nos manter atentos àquilo que Jesus nos disse. O primeiro mandato desse texto do Evangelho que lemos é: escutai o que o Filho nos diz. E escutar na palavra de Deus não significa simplesmente ouvir, mas significa ouvir e pôr em prática aquilo que se ouviu. A fé que nos foi comunicada e que nós desejamos viver deve ser vivida. E outros dois mandatos que o Senhor nos dá, como deu a Pedro, Tiago e João, caídos no chão, apavorados com aquilo que estavam vendo, é: levanta-te. E essa é a palavra que as Escrituras insistem em nos direcionar. Te levanta. E o terceiro mandato do dia de hoje: não tenha medo. Para você, meu querido irmão, para mim, que tantas vezes estamos prostrados pelos problemas do mundo, prostrados talvez pelos nossos próprios pecados e pelas consequências do nosso pecado, para nós que estamos caídos, para nós que às vezes achamos não ter mais uma chance, é que o Senhor dirige mais uma vez a palavra e nos diz: levanta-te. O texto fala: Jesus aproximou-se deles e disse: levanta, levanta, e não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei se alguém aqui tem medo, mas eu confesso que eu tenho. Tantas vezes eu tenho medo de não fazer aquilo que eu fui gerado, criado para fazer, para viver. Eu tenho medo de não ser aquilo que o Senhor pede. Tantas vezes eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de estar sozinho, tenho medo de que o Senhor não venha me libertar de tudo aquilo que me oprime, me atrapalha, me impede de viver plenamente. E tantos são os medos que oprimem a cada um de nós. Tantos são os medos que nos impedem de entender que o Senhor nos quer no mundo, resplandecendo a sua luz. A nós, que pelo nosso pecado vivemos muitas vezes desfigurados, o Senhor se transfigura e nos mostra que somos chamados a ser.
Não que as nossas obras vão um dia nos salvar. Não, eu sei que as minhas obras não vão. São Paulo disse a Timóteo: as nossas obras não vos salvam. Não. É Cristo que nos salva. A salvação é gratuita. Se eu sou liberto das consequências do meu pecado, é porque Cristo me libertou. Porém, crer no Senhor significa viver a sua vontade. E eu vou ser feliz a partir do momento em que eu fazer aquilo que Ele me pediu. E basta pensarmos em 3 semanas, 4 semanas atrás, quando ouvimos o Sermão da Montanha, e o Senhor nos dizendo como é que nós vamos ser felizes, nos dando o segredo da felicidade, nos dizendo para amar o nosso inimigo, nos dizendo para perdoar, nos mostrando que quando amamos o nosso próximo, nós encontramos aquilo que nós buscamos. A festa da transfiguração do Senhor, que celebraremos em agosto, é antecipada na Quaresma desde há muitos séculos pela Igreja Católica, é antecipada para esse momento. Nós lemos mais uma vez esse texto no domingo. Durante a Quaresma, esse tempo para muitos de tristeza, para nos lembrar da alegria que nos espera, para nos fazer acordar e entender que o que nós buscamos é a glória do mundo que virá um dia. Glória que experimenta nessa terra aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, aquele que se decide por amar. Tenha certeza que sempre que eu e você nos decidimos por amar, por perdoar, por sermos solidários, nós vamos experimentar essa transfiguração do Senhor. Os sofrimentos vão acabar? Não. Mas nós vamos ter dentro de nós a certeza de que nada é maior do que aquilo que o Senhor a nós promete. Eu não sei que passo o Senhor vai te pedir no dia de hoje, nessa Quaresma de 2011, nesse tempo de graça. Para Abraão, na primeira leitura, Deus pediu: sai da tua terra, deixa os teus pais, deixa os teus parentes, deixa tudo e faz o que eu te pedi, vai até onde eu te levar. Muitos aqui sabem o que significa deixar a própria terra, a própria pátria, os pais, os amigos, os amados, em busca da felicidade. Muitos aqui sabem do sofrimento que é deixar tudo para trás. Meu irmão, não há comparação entre aquilo que podemos ganhar neste mundo e aquilo que o Senhor tem a nos dar. Hoje o Senhor te pede para deixar a tua terra, para sair de onde você está, para sair talvez de uma situação de pecado que te escraviza, para sair talvez do egoísmo que te segue e te impede de enxergar o teu irmão que sofre e precisa de você, para sair dos teus antigos rancores que te impedem de perdoar o teu próximo. Hoje o Senhor te pede esse passo de coragem, que graças a Deus Abraão deu um dia, e que nós somos chamados a dar. Através de ti, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra. E eu te digo, meu irmão, através do teu passo de coragem hoje, é abandonar o pecado e buscar uma vida no amor a Deus e ao teu próximo. Com certeza, muitos serão abençoados em 2011. O mundo precisa desse passo de fé de cada um de nós. Que nessa Eucaristia você seja capaz de saber de onde você deve sair e para onde você deve ir. Nós buscamos o céu que vamos fazer presente sempre que pelo nosso amor fomos capazes de transfigurar a nossa vida e este mundo. Amém.